E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Pergunte ao Sem Lactose. Eu sou a Luciane, para quem não me conhece, sou editora do semlactose.com. Estou aqui hoje em mais um programa, esse é o nosso episódio 7 da nossa série Pergunte ao Sem Lactose. A gente está aqui toda semana, toda terça-feira, para falar com vocês sobre dúvidas que vocês tenham em relação à intolerância à lactose, em relação à alergia ao leite, produtos, dicas. Você já visitou o nosso site? Você já foi lá no semlactose.com? Se não foi, passa lá, entra no site, vê as nossas dicas que a gente tem sobre produtos, várias receitas. Vocês conseguem encontrar receitas divididas por isenção de ingredientes. Então, por exemplo, você quer procurar uma sobremesa sem leite, então você passa lá no Sem Lactose e consegue encontrar várias receitas de sobremesa sem leite, sem proteína do leite, né? Sem soja, sem ovos, sem lactose, sem glúten. A gente tem várias receitas sem glúten. Então aproveitem, passem lá, conheçam o nosso site. Se vocês tiverem dúvidas, lá é o lugar de vocês perguntarem as dúvidas de vocês, lá no nosso blog, postem o seu comentário. A gente está sempre respondendo as dúvidas dos nossos leitores, geralmente terças e quintas, e a gente está aqui no Pergunte ao Sem Lactose para pegar aquelas perguntas que a gente recebe lá no blog e responder as melhores da semana aqui no nosso programa, beleza? Então, tá ótimo, que bom que a gente já tem pessoas aqui assistindo com a gente, mais um programa. Eu vou falar para vocês que hoje o nosso tema é falar sobre mitos e verdades de intolerância à lactose. Tem muita gente que ainda tem dúvidas, então a gente trouxe uma série de perguntas aqui. A gente vai falar se é mito, se é verdade. Eu quero a ideia de vocês, quero as sugestões de vocês, quero que vocês me digam se vocês acham se é mito, se é verdade, as questões que a gente está trazendo aqui hoje nesse programa. E aí a gente, no final, vai responder as dúvidas dos nossos leitores que postaram as perguntas lá no blog. Combinado? Beleza? Vamos começar? Então é o seguinte, primeira dúvida que muitas pessoas têm. A lactose, ela está presente em todos os alimentos lácteos. É mito ou é verdade? O que vocês acham? Alguma sugestão, alguma ideia? Alimentos lácteos. Todos os alimentos lácteos contêm lactose. Sim, não, maybe, talvez. Então vou falar para vocês. É mito. É mito porque, na verdade, se vocês forem pensar, existem alguns alimentos lácteos, e eu já falei aqui no nosso programa, em outros episódios, como, por exemplo, o queijo parmesão, que é um queijo maturado e pelo seu processo natural, tradicional de fabricação, a lactose é totalmente eliminada. Existem alguns testes que fabricantes fazem no produto e a lactose não é identificada no queijo parmesão. É claro que isso depende das marcas, mas o processo tradicional de um queijo parmesão que tem aí um longo período de maturação, geralmente a lactose é indetectável. Então, a ideia de que todos os alimentos lácteos não contêm lactose, quer dizer, que todos os alimentos lácteos contêm lactose, na verdade é um mito. Um outro exemplo disso é a manteiga. A manteiga, o seu processo tradicional, né, de fabricação, é basicamente eliminado os sólidos da manteiga, fica basicamente 98% aí de gordura láctea, né? E sobra aí um resíduozinho que vai ter, claro, um pouquinho de sólidos do creme de leite, do qual é feita a manteiga. E a manteiga geralmente ela tem um teor de lactose abaixo de 1 grama, algumas é 0,5, 0,3.
Então, só para vocês saberem, na verdade é um produto que não passou por enzima lactase, ele é naturalmente assim. A ghee é um outro ótimo exemplo, porque a ghee ela é fabricada a partir da manteiga, né? Então o que acontece? Depois que a manteiga é feita, ainda é feito um outro processo que a gente chama de clarificação da manteiga. E esse processo de clarificação é o que? Se retira os sólidos a partir de um processo de elevação da temperatura do produto, os sólidos ficam na parte de baixo e eles retiram apenas a gordura. Então, com isso, a ghee é uma manteiga também tida como muito saudável. Eu sei que ela é cara, mas assim, as pessoas que consomem a ghee sempre elogiam muito o produto, é um produto que todo mundo considera com ótimos benefícios. Ok? Então, tá resolvido o número 1. Vamos falar do segundo? Leite de cabra ou de ovelha não contém lactose, não tem lactose. É verdade ou é mito? O que vocês acham? Mito. Na verdade, gente, todos os leites de origem animal, qualquer animal que produz leite, obviamente, os mamíferos, tem lactose no seu leite, inclusive os seres humanos. Nós, quando a gente amamenta os bebês, né, a mãe produz, o leite que a mãe produz, ele tem o maior teor de lactose entre todos os mamíferos. Nós, na verdade, os seres humanos, nós temos 7,8 gramas de lactose em cada 100 gramas do nosso leite materno. Então, na verdade, o nosso leite é o leite que mais contém lactose, né? É engraçado a gente pensar sobre isso, porque a gente fica super assustado, e principalmente mães que estão amamentando, se a criança tem intolerância à lactose. Então, atentem sobre isso. Isso é uma coisa importante de discutir com o pediatra, com o médico, enfim, né? Até porque muitas vezes o problema da criança, ele não é intolerância à lactose do bebê, né? Geralmente não é intolerância, e sim um problema com alergia ao leite, ok? Bom, falando sobre isso, lactose é a principal causadora de alergias respiratórias em crianças. Mito ou verdade? O que vocês acham? É mito. Na verdade, gente, doenças respiratórias, inflamações, processos inflamatórios que são observados a partir do consumo de leite, eles são geralmente causados pela proteína do leite e não pela lactose. A lactose, ela é um carboidrato ele não causa alergia, ele pode causar problemas digestivos, mas não é uma reação do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico geralmente reage a proteínas, ok? Então, muitos casos que a gente ouve por aí que a criança tá com problemas respiratórios e até, por exemplo, otite, enfim, outros problemas relacionados a essa área, ela pode sim estar relacionada à proteína do leite, mas não à lactose. E aí o médico pede para tirar todos os alimentos lácteos. Na verdade, não é apenas, muita gente tem dúvida, então eu vou tirar tudo que tem lactose, e aí alimentos sem lactose pode? Não, não pode. Como a gente estava falando antes aqui, queijo parmesão não tem lactose, então eu posso comer. Não, se é um caso de alergia ao leite, não pode, né? Vamos lá, outra dúvida que muita gente pergunta. Iogurtes contêm baixo teor de lactose, portanto, eles podem ser normalmente consumidos por pessoas que têm intolerância à lactose. Mito ou verdade? Mito, gente. Por quê? Por quê? Na verdade, assim, o processo de fermentação do iogurte, ele é um processo que ele chega a reduzir 20 a 30%, segundo algumas análises químicas de fabricantes, ok? Só que a gente tem que lembrar, falei disso no nosso programa passado, quando a gente falou sobre probióticos, assistam. A gente falou que, na verdade,
sim, pode ter a redução, mas a maioria desses iogurtes que a gente encontra industrializados contém adição de leite em pó. Leite em pó é um dos alimentos que mais contém lactose. Então, mesmo essa redução tendo sido pequena, né, que não é significativa, quando se colocou o leite em pó na composição, esse teor certamente já voltou ao patamar que era original, ou talvez até maior, enfim, né? Então, cuidado, não é válida essa ideia, não é verdade, né? Então, claro, para isso, se vocês querem consumir iogurtes, existem as versões zero lactose e também existem os iogurtes feitos à base de leites vegetais. São também bem gostosos, dá para fazer em casa, dá para comprar no supermercado. Se alguém já experimentou, comentem aqui o que vocês acham. Bom, vamos lá. Outra questão que também as pessoas têm muita dúvida. Pessoas que fazem dieta de restrição aos lácteos, elas necessitam fazer uma suplementação de cálcio? E aí, mito ou verdade? O que vocês acham? Verdade. Na verdade, assim, vamos explicar um pouquinho melhor o que significa isso, né? O que significa fazer uma suplementação de cálcio? É claro que se vocês retirarem todos os lácteos da dieta de vocês, é importante vocês lembrarem que vocês consumiam a partir do leite uma série de vitaminas, minerais, cálcio, e vocês de alguma outra forma não podem simplesmente eliminar um alimento sem substituir por outros. Então acho que é importante ter atenção, mais atenção com a nossa alimentação. Mas o que é importante dizer? É importante dizer que o leite não é a única fonte de cálcio que a gente tem. Existem vários alimentos de origem vegetal que contêm boas quantidades de cálcio. A outra coisa importante que a gente precisa prestar atenção, apenas pensar em cálcio não é a solução, a gente também precisa pensar naquelas vitaminas que vão fazer com que a gente absorva bem esse cálcio, retenha esse cálcio, né? Que ele não seja simplesmente excretado pela nossa urina, o que dependendo da situação, é comum que isso aconteça. Então, existem minerais, existe vitamina D, que é muito importante para a gente fazer a retenção do cálcio. Então, preste atenção não só na alimentação, mas também de uma suplementação de vitaminas, se for o caso. Por isso, converse com o nutricionista, converse com o médico de vocês para ver o que eles sugerem para vocês nesse sentido, ok? Bom, vamos lá. Mais uma outra questão que eu acho que é bem importante. Hipolactasia primária. Para quem nunca ouviu falar nessa palavra estranha, na verdade é a forma científica da gente falar intolerância à lactose. Então, intolerância à lactose que geralmente ocorre em adultos, né? Eu, quando descobri a minha intolerância à lactose, foi lá pelos 25, 26 anos. Ela, na verdade, é uma condição natural do ser humano. Isso é mito ou isso é verdade? O que vocês acham? Verdade, gente. O que eu acho muito importante sempre alertar é que a intolerância à lactose, eu não chamo isso de doença, na verdade é uma condição natural. Os seres humanos naturalmente reduzem a sua produção de enzima lactase com o passar dos anos. Algumas pessoas que sofreram uma mutação genética de persistência da lactase, essas continuam a produzir a mesma quantidade de lactase que elas produziam desde bebê até a sua vida adulta, mas o mais normal é a gente reduzir com o passar dos anos a produção de enzima lactase, tanto é que 70% dos seres humanos, da população mundial, tem algum grau de intolerância à lactose. Então, essa é uma condição normal, a gente não pode olhar isso como uma doença, ok? E por último, vamos lá, alimentos com traços de lactose estão liberados para pessoas com intolerância à lactose. Isso é mito ou isso é verdade? O que vocês acham? Verdade.
Então, a gente fala muito sobre traços, não, coisas que têm traço, não posso comer. Depende do que a gente está falando. Quando a gente está falando de uma pessoa que tem alergia ao leite, ainda mais uma alergia que é severa ao leite, é importante a gente lembrar que sim, essa pessoa que tem alergia, mesmo que tenha traços, ou seja, uma contaminação cruzada, ela não deve consumir esse alimento que contenha traços, alimentação cruzada com o leite. Mas falando de intolerantes à lactose, se o alimento contém traços de lactose, como a gente estava falando anteriormente, manteiga é um alimento que tem apenas uma lactose residual, sim, não tem problema, né? A maioria das pessoas vai se sentir bem, não vai ter sintomas. Tem muita gente que diz, eu tenho uma intolerância super severa, não consigo consumir nada. Prestem atenção, porque muitas vezes a questão não está relacionada à lactose. É difícil a gente saber, né? Porque a gente está consumindo o alimento, a gente não tem como determinar o que é o que. Mas não está relacionado à lactose, mas sim está relacionado à gordura láctea, que ela é uma gordura de difícil digestão. Então, muitas vezes o problema está relacionado a isso. Ok, gente? Bom, então essas eram as questões que eu queria trazer para vocês e agora eu quero responder as perguntas dos nossos leitores. Vamos lá? Quem sabe são as perguntas de vocês. Vocês têm perguntas, dúvidas? Postem aqui, falem aqui que a gente pode responder hoje no nosso programa ou depois do nosso programa. Além de ficar aqui no Facebook, ele também fica disponibilizado no nosso canal no YouTube, então não deixem de assistir, não deixem de fazer suas perguntas que a gente está sempre respondendo por aqui, ok? Vamos lá. Diogo faz a seguinte pergunta, ele diz o seguinte: fiz o exame de intolerância com amostras de sangue e deu positivo. Minha dúvida é como saber se é uma intolerância primária ou secundária, já que essa situação começou recentemente. Diogo, é o seguinte, pelo exame de sangue não tem como a gente determinar se é uma intolerância à lactose primária, que é a mais comum, ou secundária. Uma intolerância à lactose secundária, ela necessariamente tem que acontecer como uma decorrência de uma doença que você está tendo neste momento ou que teve muito recentemente. Então, por exemplo, se você passou por um longo tratamento com antibióticos, se você tem, por exemplo, doença celíaca, muitas pessoas que têm a doença celíaca e ainda não detectaram essa doença, pelo processo de degradação do epitélio do intestino, a enzima lactase começa a ser reduzida e muitas pessoas que têm doença celíaca, elas acabam descobrindo primeiro a intolerância à lactose e depois elas vão fazer outros exames e descobrem também a doença celíaca. Então, a intolerância à lactose, como uma intolerância secundária, ela acontece sempre em decorrência de uma outra doença. Se isso não existiu na tua situação, possivelmente é sim uma intolerância à lactose primária, hipolactasia primária que a gente chama, ok? Cristiane diz o seguinte: o que pode acontecer com uma pessoa que é intolerante é insistir em comer produtos com lactose? Ela pode ter problemas futuros? Tem muita gente que faz essa mesma pergunta. Cristiane, eu acho que é muito importante a gente pensar no seguinte. Primeiro, toda vez que a gente que tem intolerância à lactose come algum alimento, assim, o sorvete, brigadeiro, alguma coisa que tem lactose, qual é a primeira coisa que acontece? A gente passa mal, má digestão, dor de cabeça que acontece em decorrência dessa má digestão, distensão abdominal, enfim, entre vários outros sintomas. Se isso acontece regularmente, você simplesmente nega que você tem esse problema e você sai comendo isso e tem esses sintomas regularmente, ou para evitar os sintomas você começa a tomar medicamentos regularmente, isso pode causar sim alguns problemas futuros. Então, por exemplo, acho que é uma coisa importante saber que medicamentos que inibem a produção de ácido do estômago, eles podem, como uma consequência,
aumentar a proliferação, o hipercrescimento de bactérias no teu intestino. E isso pode fazer o quê? Enfraquecer o teu sistema imunológico, a tua resistência a infecções e reduzir a absorção de nutrientes. E isso, obviamente, pode futuramente acarretar em outros problemas gastrointestinais. Então, dica: não faz isso, não é legal. É muito importante a gente ter uma alimentação saudável. É horrível a gente passar mal, eu sei, já passei mal várias vezes. Não gosto de passar mal, não quero passar mal. Isso deixa a nossa energia super baixa, a gente não consegue produzir nada. Então, realmente, voto muito por uma alimentação saudável e que te faz bem. Acho que essa é a melhor opção, não é mesmo? Bom, vamos lá. Outra pergunta da Giovana. Giovana diz o seguinte: ouvi de um médico em um canal do YouTube que a pessoa que não tem nenhum tipo de intolerância à lactose não deve se alimentar de alimentos lácteos que sejam zero lactose, aqueles que a indústria coloca enzima, né? Pois como esses produtos já vêm com a enzima lactase acrescentada, o indivíduo estaria acumulando essa enzima 2 vezes no seu organismo, já que ela possui a enzima e ainda estaria consumindo mais lactase. Você acredita que isso procede? Olha, Giovana, não entendo que seja dessa forma, ok? Por quê? Porque, na verdade, o que acontece, né? No processo, vamos falar do processo de produção industrial. Eles aplicam a enzima lactase no produto e essa enzima, ela faz a quebra da lactose em glicose e galactose, 2 outros açúcares, e ela é degradada. Então, não significa que você está tomando enzima lactase quando você toma um leite zero lactose, por exemplo, né? Então, o que eu acredito é que existem alguns estudos, não existe comprovação ainda suficiente, mas existem alguns estudos que dizem que se o ser humano passa longos anos, mesmo produzindo a enzima lactase, então ele passa longos anos consumindo produtos que sejam zero lactose ou não consuma absolutamente nada com lactose, a tendência é que ele possa ter alguma reação futura se ele passar a consumir algum alimento com lactose. É difícil dizer, existem, como eu falei antes, né, existem alguns estudos que falam sobre isso, mas ainda não tem nada conclusivo para a gente poder dizer que sim, esse é um fato, ok? Uma verdade alimentos de forma geral que são zero lactose, eles são alimentos de mais fácil digestão, né? Então é isso. A Andrea faz a seguinte pergunta: fiz o teste de intolerância à lactose e a médica olhou o resultado, disse que é severa, suspendeu leite e derivados. Ela disse que se eu consumisse leite, eu poderia ter um edema de glote. Levei o exame numa outra médica e ela disse que eu tenho que voltar a consumir leite para ver se eu vou sentir os sintomas anteriores, mas eu tô muito receosa. Como é que eu devo proceder? André, essa é uma situação difícil, mas eu vou te dizer a primeira coisa: lactose não produz reações alérgicas. Edema de glote, o edema de glote significa que fecha a nossa glote, a gente sente falta de ar, né, dificuldade na respiração, e esse é um sintoma típico de uma reação alérgica, ou seja, não tem a ver com a lactose, tem a ver com a proteína do leite. A tua outra médica te sugere voltar a consumir o leite. Eu acho muito arriscado fazer isso sem uma orientação médica próxima a você. Por quê? Porque se você realmente for alérgica e realmente tiver uma reação alérgica severa, com uma falta de ar pode levar a óbito. Isso é uma coisa muito séria. Então não pode simplesmente sair testando sem ter uma orientação médica. Eu sugiro voltar, conversar com a médica e entender realmente o que ela propõe. Existem alguns tratamentos médicos, o Hospital de Clínicas de São Paulo, por exemplo, existe um núcleo
que ele faz um processo que se chama dessensibilização da proteína do leite, que funciona da seguinte forma: eles dão pequenas doses diluídas, ok, do leite, para que as pessoas aos poucos passem a conseguir consumir o leite sem ter as reações alérgicas. Mas é claro que isso é feito dentro de um ambiente hospitalar. Se houver qualquer tipo de reação, a pessoa tá respaldada. Então isso é muito importante. Não dá simplesmente para a gente sair testando assim sem a gente ter nenhuma orientação ou respaldo médico. Ok, gente? Bom, eram essas as perguntas que eu tinha para responder hoje. Eu espero que eu tenha esclarecido dúvidas de vocês. De novo, curtam aqui a nossa página, acompanhem, a gente está sempre aqui, terça-feira, 11 horas. Se vocês não conseguiram assistir, o nosso vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook, como eu falei também lá no nosso canal no YouTube. Então acompanhem, até a próxima terça-feira. Um beijo para vocês. Tchau, tchau!